Olá, turminha do sétimo ano, professor Robson na área, Geografia na veia. Vamos lá? Vamos fazer uma revisão das aulas que a gente já teve. Vamos começar hoje com a revisão, certo? Vamos dar uma pincelada, fazer vocês relembrar e refrescar a memória das aulas que tivemos. Hoje nós vamos começar com dois temas: desigualdade social e o trabalho, as redes de comunicação no Brasil, certo? Hoje, a aula de hoje, a gente vai tratar desses dois assuntos, beleza? Então vamos começar. Falar primeiro de desigualdade, né? Relembrar que a gente viu, né? Vimos que a desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população, embora nos últimos anos ela tenha diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores IDH. Lembra do IDH, né? IDH, o que é o IDH? O que é que compõe o IDH? A saúde, né? É contado como é que anda a saúde do cidadão. O conhecimento, se faz uma análise sobre o grau escolar com prova. Nem sempre isso é válido fazer uma prova para medir aquilo que você já aprendeu, né? Como um teste, né? E o padrão de vida, saber como é que está o povo de bolso, né? Como é que vocês estão de bolso, estão trabalhando, se não estão? Então isso é o IDH. Ele vai juntar essas três partes aí para dizer como é que anda aí. Lembra do mapinha lá que a gente fez um comparativo com os países com os estados brasileiros, né? E aí viu lá que o vermelho eram os que eram mais críticos, o IDH mais crítico, os azuis, os que eram os melhores IDH, e aí está ali mais na região sul-sudeste, o verde e o azul ali que são os melhores, e o verde, o amarelo, o vermelho e o laranja são aqueles que estão em mais situações mais complicadas de IDH. Mas vimos também algumas coisas em relação ao que a ONU fala sobre as principais causas de desigualdades sociais: a falta de acesso à educação, a política fiscal injusta, os baixos salários, a dificuldade do acesso a serviços básicos de saúde. Decorrente dessa aí, deixa eu tirar aqui essa minha bolinha do meio para a gente ver essa imagem que está aqui, né? Decorrente essencial da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas pela, lembra, se cair na prova, na atividade, favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência. Lembrar as consequências da desigualdade social no Brasil, olha aí quais são, foco nelas, certo? Aí nós temos um mapinha do Brasil ali do lado, e ele vai dar alguns índices que a gente viu na aula, falando 10% da população mais rica é 28 vezes a renda dos 40 mais pobres. Lembra que a gente viu isso, que eu até fiquei meio abismado com alguns dados aqui. Apenas 2% das vagas das universidades públicas são ocupadas por negros. Nós sofremos. O Brasil tem aproximadamente 16 milhões de analfabetos. Em pleno século XXI, mais de 16 milhões vivem em estado de pobreza absoluta e o número só aumenta, né? Então a gente já vê aí que a desigualdade ela só cresce a cada ano, né? No Brasil e no mundo também, né? Aí ele vai falar um pouquinho da desigualdade no mercado de trabalho, né? Lembra que a gente viu lá sobre a questão de quem tem o ensino melhor, curso superior, ganha mais, se for homem ganha mais, mulher ganha menos, né? Essa desigualdade, né? Essa porcentagem desigual, que o negro ele tem menos, os empregos são inferiores, né? Os cargos de gerência são ocupados pelos brancos, lembra disso, né? E se você for negro, mulher, aí fica mais difícil ainda, viu?
A média da renda do brasileiro branco é de 2 pontos, você lembra? 2.796, enquanto o negro 1.608, né? Olha como é desigual, isso é a injustiça, né? O país, ele trata as pessoas desigualmente. Infelizmente, a sociedade, sim, né? 60% dos desocupados subutilizados são pretos e pardos. Números mostram que o país ainda está longe da missão de propor igualdade de renda e oportunidade de trabalho. Se você é negro nesse país, você vai ter problema. E se for mulher negra, piorou. Mas nós estamos tentando mudar essa visão do que se tem por aí. Tá difícil, mas a gente vai mudar. Vamos lá. Aí é aquele gráficozinho que a gente viu que falava sobre, ele fala sobre rendimentos de trabalho, né? Aí ele vai dar, primeiro gráfico ele fala sobre o ensino, né? Quem tem um ensino fundamental completo, quem ganha mais. Aqui, ensino superior, enquanto o preto ou pardo recebe 22,7, o branco ou a branca vai receber 32,8. Quando você tem superior completo. E aquele que você não tem, sem instrução de fundamental, né? O branco recebe 8,7 e o negro ou preto 6,7. É uma desigualdade. Aí a gente vem aqui pro lado do sexo, né? O gênero. Olha bem, olha que diferença. Sempre a mulher recebe menos do que o homem. Aqui está de 2012 a 2016, lembra que a gente viu isso também? E embaixo nós vamos ter ali, são 3 mulheres, homens, mulheres e homens. Aí ele vai colocar por regiões, aí ele vai dizendo ali, nas regiões, o homem sempre está no topo, né? Infelizmente, né? Um dia a gente vai conseguir terminar com toda essa injustiça social, né? Temos fé em Deus, mas vamos lá, vamos para frente. Só estamos relembrando do que a gente já viu lá atrás, certo? Essa imagem que eu me lembro que eu comentei sobre ela, que mostra, né, o pai de família falando que a promessa é que todos têm direito à moradia, né, e eles morando na rua. O homem sentado na grana e os outros trabalhando, e o outro jogando o pessoal do precipício, ele com tanto dinheiro e o povo ali mendigando, né? Então esse é um retrato da nossa sociedade. E aí, falar sobre redes de comunicação. O que é uma rede de comunicação? Lembra do que a gente viu? No decorrer da história da humanidade, sempre houve comunicação entre os seres humanos, né, e entre os animais. A palavra comunicação vem do latim, communication, que significa troca de mensagem, né? A rede de comunicações é integrada a um espaço geográfico. Lembra que a gente viu sobre isso lá? Há uma diversidade de rede de comunicação que engloba telefonia fixa e móvel, rádio, televisão, internet, entre outros. Todos os meios de comunicação são capazes de nos influenciar com suas mensagens, influenciam nossas vidas e visão de mundo, né? Modifica a comunicação verbal entre as pessoas. A comunicação é a parte da vida e faz parte do nosso dia a dia. Nós usamos essa comunicação para, vamos dizer, para melhor funcionamento da sociedade, né? A fala, né? A gente se expressa, transmite ideias, desejos, né? Expressa respeito ao próximo, questionamento. Para tanto, precisamos ter clareza de conhecimento das ideias. E quando a gente vê um país totalmente de analfabetos, muito, a comunicação se torna difícil também, né?
E aí ele mostra aí esse mundo globalizado, está todo mundo ali conectado. Se não tiver uma comunicação boa, não vai ter uma rede boa, certo? Aí ele fala que a gente viu também sobre as redes de comunicação também exercem função de integração de território. Quando a tecnologia expandiu, melhorou muito, né, a comunicação no mundo. E aí você vê essa figura com o mapa mundo todo interligado. A rede de comunicação e integração do espaço geográfico. Aí você diversidade de rede de comunicação. Telefonia, rádio, televisão e internet. Como não tinha internet, quem começou primeiro? O radinho, o telefone, depois a televisão e por fim a internet tomou conta de tudo, interligou e reduziu, diminuiu, cortou, acabou com a distância, né? A gente viu na aula esse gráfico que falava que, essa linha do tempo que fala do avanço, né? Desde das pinturas, né, nas paredes, as figuras rupestres que o homem já colocava ali, se comunicando, guardando as imagens, né? E aí ele foi modificando ao tempo o telégrafo, o rádio, o telefone, depois a TV, o computador e depois a internet, só sofisticando cada vez mais. Aí fala sobre, a gente viu também sobre algumas redes de comunicação no Brasil, né? E aí, você estudou percurso 11, que existe alguma desigualdade de distribuição espacial nas redes de transporte no Brasil, o que influencia no desenvolvimento econômico e social de algumas localidades, sub-regiões e até mesmo regiões. Se não há uma boa comunicação, vai ter problemas, né? Mas além do problema decorrente, a falta de infraestrutura de comunicação, deve-se considerar a condição de renda das famílias. O fato de não ter serviço de telecomunicação serem pagos limita. Hoje a gente já tem mais acesso, mas houve um tempo que para ter telefone você tem que ter dinheiro, era difícil, era mais complicado. A gente se comunicava por carta, mas se comunicava. Então, a gente vê ainda hoje que a internet ainda não chegou em todos os lares, né? Tem gente que não tem internet, não tem um computador, e é preciso modificar isso, porque aí o Brasil vai crescer mais, certo? Os meios de comunicação influencia sim, lembra? A visão de mundo, você vê o mundo de outro jeito, a formação dos valores sociais, quando a internet provou isso, que ela modifica, né, os nossos valores, o modo de vestir, de pensar. Quem não só quer andar na moda, tem que viver a moda. Formação de estereótipos e preconceito, temos muito isso também. Evolução da tecnologia, meios de comunicação, rede exclusiva para a transmissão de informação de dados, internet, comunicação em tempo real, conjunto de rede de comunicação, telefonia, satélite e internet. Muito bom. Aí tem um mapa, aqueles mapas que a gente viu também, para você relembrar. No livro de vocês, ele vai mostrar alguns dados sobre os meios de comunicações, certo? Os domicílios que tem internet, telefonia, os domicílios que tem ainda a telefonia. E por fim, esse gráficozinho que eu achei o mais bonito e que a gente pode trabalhar ele rapidinho aqui para relembrar. Domicílio que não havia utilização de internet, segundo o motivo alegado. Aí lembra lá, morador não tinha interesse em acessar a internet, 34%. O serviço de acesso à internet era caro, quantos por cento? 39%, né? Nenhum morador sabia usar a internet, 20,7%. Então cada um das desculpas aí, mas é a realidade que muitos não têm ainda internet em casa. Podia se baratear, porque o meio de comunicação hoje muito moderno e facilitaria muito a vida do cidadão, certo? Agora tem um problema de saber usar. A fake news está aí, que é prejudicial bastante à vida do homem, né?
3 casos de fake news que geraram guerras e conflitos ao redor do mundo. O menino crucificado na Ucrânia, a menina do Kuwait, a invasão do Iraque, as fotos falsas da crise de Rohingya, algumas redes de comunicação no Brasil, desigual distribuição espacial de rede de transporte no Brasil. Aí ele fala aí os motivos: falta de infraestrutura de comunicação, redes de cabo, torre de transmissão e condições de... E como identificar a notícia falsa. Isso é bom que vocês lembrem. Pode ser que pergunte ou questione-se, né, nas atividades sobre como identificar uma fake news. E aí vocês têm aí considerar a fonte, verificar o autor, ler mais, fonte de apoio, e se isso é uma piada, e consultar especialista e se é preconceito. A internet do Brasil reproduz desigualdades do mundo real. Mais de 1/3 do domicílio do Brasil não tem acesso à internet. Ou seja, nós ainda estamos para trás. Mesmo com tanta tecnologia, continuamos para trás. Então, pessoal, foi isso, né? A nossa revisão vai continuar. Nós teremos outra parte dessa revisão. Hoje ficaremos por aqui e espero que vocês tenham pegado novamente, reforçar, porque quando vier a prova eu quero ver todo mundo tirando nota boa, beleza? Então vou ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!